Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Timóteo e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Esse capítulo, o apóstolo Paulo ele vem dando vários conselhos e várias instruções a respeito de como as pessoas devem se comportar, devem viver. Ele fala sobre como Timóteo deve repreender, deve exortar, deve ensinar, como as viúvas devem viver. Ele fala sobre os presbíteros, aqueles que lideram a igreja, aqueles que têm o ministério de ensino, da pregação da palavra de Deus. Eles merecem receber, ter o seu salário. Ele coloca ali que eles são dignos de dupla honra ou, em outras versões, duplos honorários. Enfim, são várias instruções acerca do funcionamento da igreja e da vivência das pessoas, de como os irmãos em Cristo devem se comportar. E aí ele termina esse capítulo, são os versículos que eu quero ler com os irmãos, falando assim, ali nos versículos 24 e 25, está escrito assim: os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Ou seja, nós vemos aqui, amados, que a vida de uma pessoa, ela não pode ficar escondida. Aquilo que está dentro do coração será manifesto. Por que eu falo aquilo que está dentro do coração? Porque é aqui no nosso interior que nós alimentamos, seja a nossa vida no espírito ou seja uma vida na carne. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, dizendo, olha, os pecados das pessoas vão ser evidentes. Alguns, antes mesmo de serem submetidos a julgamento, vão ficar evidentes, ao passo que de outras pessoas vão se manifestar posteriormente, mas tudo virá à tona. Da mesma forma são as boas obras, elas são evidentes, e aquilo que não está em evidência não tem como permanecer oculto, vai vir tudo à tona, tudo vai ficar claro. Amados, não tem como nós escondermos a nossa vida. Não tem como nós vivermos uma vida oculta e também não tem como nós vivermos uma vida neutra. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Sabe, amados, muitas vezes nós nos posicionamos ou vivemos como se existisse neutralidade na nossa vida espiritual, mas não existe neutralidade na vida espiritual. Na vida, o ser humano não tem como viver de forma neutra. Às vezes nós achamos, eu não estou fazendo o bem, mas também não estou fazendo o mal. Estou aqui vivendo a minha vida. As pessoas, tem algumas pessoas que pensam assim, eu não estou me dedicando às coisas de Deus, mas também não estou fazendo mal, estou vivendo a minha vida. Como se existisse neutralidade e não existe. Lá em Efésios, nós já estudamos Efésios, lá em Efésios no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus e ele fala assim para a igreja, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados, nos quais vocês costumavam viver. Quando que vocês costumavam viver assim, mortos em transgressões e em pecados? Quando vocês estavam sujeitos, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, vocês seguiam a liderança do príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só que agora vocês foram salvos, agora vocês foram redimidos, agora vocês têm um novo modelo de vida. Agora vocês têm uma nova vida em Cristo Jesus, ou seja, a liderança, a influência sobre a vida de vocês mudou. Ali em Efésios capítulo 2 fica muito claro
que não existe neutralidade na vida humana. Ou o ser humano está debaixo da influência do que a Bíblia chama o príncipe do poder do ar, o espírito que atua naqueles que vivem na desobediência, ou seja, naqueles que não creem em Deus. Ou o ser humano está debaixo dessa influência, ou está debaixo da influência de Deus, do governo de Deus, do reino de Deus. Existe o império das trevas ou o reino de Deus. Não existe o muro, não existe o estar em cima do muro. E nós precisamos entender isso, amados. Por que eu estou falando isso daqui? Porque em todo esse capítulo 5, principalmente quando ele vai falar sobre as viúvas, é um capítulo que ele tirou específico para falar ali sobre a questão das viúvas, e ele fala ali no versículo 5 e 6, ele fala claramente assim, olha, a viúva, aquela que está desamparada, aquela que não tem um familiar, um filho, um neto para ajudá-la, que ela se vê assim completamente sozinha, ela deve colocar a sua esperança em Deus e persistir dia e noite em oração, em súplica, confiando no Senhor. Mas aquela viúva que vive para os prazeres, ainda que ela esteja viva, na verdade ela está morta. E aqui, amados, nós podemos trazer esse ensinamento não só para as viúvas, nós podemos trazer esse ensinamento para toda a nossa vida. Quantas e quantas vezes nós deixamos a nossa esperança em Deus de lado, deixamos de persistir dia e noite em oração, em súplica, em vida com Deus e começamos a viver para os prazeres, começamos a viver para a carne, para os desejos da carne. Quando eu falo os desejos da carne, não só no contexto da questão de imoralidade sexual, que é o que está tratando aqui, mas os desejos da carne, as vontades da carne. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, nós podemos ver todas as obras da carne. Quando nós vivemos no egoísmo, na ira, tudo isso, na inveja, tudo isso nós estamos vivendo como? Alimentando a carne, os desejos, os prazeres da carne, aquilo que dá satisfação para a carne. E a Bíblia fala que se nós vivermos assim, ainda que estejamos vivos, ou seja, ainda que estejamos aqui respirando, andando, nós estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque deixamos a vida da carne dominar, deixamos a influência das trevas vir sobre nós, e aí não tem como. Os pecados dessa vida vão ficar evidentes, é o que nós lemos ali no versículo 24. Amados, eu quero compartilhar com vocês essa questão porque é muito sério, sabe? Às vezes nós não temos consciência de que uma vida desleixada com Deus vai abrindo espaço para a influência das trevas na nossa vida. Como eu mencionei, não existe neutralidade, ou estamos debaixo da influência de Deus, ou estamos debaixo da influência de Satanás. Não existe, não, eu não estou nem debaixo da influência de Deus e nem debaixo da influência de Satanás. Não existe isso. Ou é um ou é outro, e a Bíblia nos deixa claro isso. E como cristãos, amados, nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, nos dedicar, nós vimos no devocional de ontem, sobre sermos diligentes, sobre realmente atentarmos para a nossa vida com Deus. Amados, eu quero falar aqui sobre um aspecto que as trevas amam na vida das pessoas e principalmente na vida dos filhos de Deus, para tentar influenciar a vida dos filhos de Deus. Porque, amados, nós estamos em Deus. A nossa influência é Deus. O nosso governo é Cristo Jesus. Mas as trevas não estão felizes em nos ver andando, frutificando e glorificando a Deus. Eles insistem, demônios insistem contra a nossa vida, e a Bíblia é clara sobre isso. E nós vencemos tudo isso ao permanecermos firmes em fé. E permanecer firme em fé exige uma atitude nossa, uma atitude de realmente crer, uma atitude de se relacionar com Deus. Então, algo que essa característica que eu quero mencionar com os irmãos, que as trevas amam na vida dos filhos de Deus, é a passividade. Amados, a passividade é uma porta que a gente abre para
argumentações, influências das trevas sobre a nossa vida. O que é a passividade? É o não ter iniciativa, é o ficar indiferente. Ah, tá bom assim. Ah, é assim mesmo. Ah, tá, tudo bem. Não, amados, nós precisamos começar a viver de uma forma mais ousada com Deus. Ousada mesmo. A palavra nos garante. 2 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo. Ei, nós não recebemos um espírito de medo, ou nós não recebemos um espírito de covardia, mas recebemos um espírito de poder. Poder, outras versões dizem um espírito de ousadia. Mas nós precisamos ser ousados em nossa caminhada cristã. E ser ousado em nossa caminhada cristã não é ser ousado conforme a carne. É ser ousado no espírito. É ser ousado em nossa fé, em nossa confiança na suficiência de Cristo Jesus. Quando nós não temos iniciativa diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, quando nós não tomamos um posicionamento diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, quando nós não temos discernimento espiritual em relação às circunstâncias que estão ao nosso redor, nós entramos na passividade. Essa é uma porta que o diabo ama, que ele começa a se infiltrar, trazendo argumentações, trazendo ideias, trazendo dúvida, trazendo todo tipo de pensamento que não provém de Deus. Para quê? Para deixar os filhos de Deus apáticos, para deixar os filhos de Deus letárgicos, paralisados. E nós precisamos reagir, precisamos agir diante dessas coisas, amados. Nós não podemos ceder à passividade. Não podemos ceder à passividade. E isso fica claro, a nossa vida. Olha o que nós lemos ali. Os pecados ficam evidentes, assim como as boas obras ficam evidentes. Ou seja, a nossa vida demonstra se nós estamos de fato rendidos em fé na suficiência de Cristo Jesus ou não. Ou estamos ali passivos. Porque um crente, amado, um filho de Deus, aqui, essa palavra que foi escrita para os crentes, claro, se alguém nunca ouviu a palavra de Deus, não se rendeu a Cristo, pode ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo, ouvindo essa palavra e se render a Deus, e glória a Deus por isso. Mas essa palavra aqui é para os filhos de Deus. Como filhos de Deus, a nossa vida vai demonstrar se de fato nós estamos fundamentados em fé ou estamos passivos, porque nenhum filho de Deus fica manifestando pecados, peca ali, peca aqui. Se ele estiver fundamentado em fé, ele não vai manifestar uma vida assim, de pecado. Mas se ele estiver passivo, ou seja, se ele não tiver posicionamento, se ele não tiver iniciativa, se ele ficar indiferente, a vida de pecado dele ficará manifesta. E muitas vezes nós pensamos assim, na questão de pecado, amados. Sabe, o pecado ele é simplesmente o resultado, o pecado é errar o alvo. Muitas vezes nós olhamos alguém que cedeu à imoralidade, alguém que cedeu à mentira, alguém que cedeu à inveja, alguém que cedeu a um coração amargurado, porque guardar rancor e ficar amargurado é viver na carne, ou seja, andar em pecado. Precisamos liberar perdão. Às vezes nós achamos que pecado é só aquelas coisas muito grandes, né? Que nós temos essa tolice, me desculpa a sinceridade, mas é tolice nossa ficar classificando os pecados. Não, amados, tudo aquilo que foge do alvo, tudo aquilo que não está em Cristo é pecado. A palavra já nos garante isso. Tudo que não provém da fé é pecado. E a nossa vida, se nós estivermos passivos, ou seja, não nos posicionarmos em fé mesmo na suficiência de Cristo Jesus, a nossa vida vai demonstrar esse tipo de atitude. Aí, de repente, nós enxergamos uma pessoa e ela está vivendo ali, de repente ela está envolta pela mentira, ela mente aqui, ela precisa mentir porque normalmente é assim com mentira, né? Quando liberamos uma primeira mentira, aquilo vira uma bola de neve. Para sustentar aquela primeira mentira, tem que se mentir mais 10 vezes seguidas.
E, amados, isso não é a vida que Deus tem para nós. Essa não é a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós é da verdade. É falar sempre a verdade. É não mentir uns aos outros. E parece que isso ficou tão normal assim, né? Ah, não, é só uma mentirinha. Não, amados, não é só uma mentirinha. Nós precisamos deixar a nossa vida firmada na verdade. Na verdade. Às vezes nós não queremos falar a verdade porque a verdade é algo que vai nos constranger. Mas ainda que nos constranja, ainda que demonstre algo que nós precisamos mudar, precisamos reconhecer, precisamos falar o quê? A verdade. Não sei por que eu entrei nessa questão, mas o Senhor é que está direcionando aqui. Com certeza o Senhor quer ministrar algo em nossos corações a respeito disso. Falar a verdade, somente a verdade. Mas o que eu quero dizer, amados, é que a nossa vida vai demonstrando se nós realmente estamos firmados no Senhor ou não. Sabe, essa vida de inveja, essa vida de amargura, a vida de ganância. Nós veremos na segunda-feira, no capítulo 6, fala muito sobre o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Essa vida de ganância, ou seja, são pecados, amados. Pecados que vão ficando o quê? Evidentes. Quando você vê uma pessoa gananciosa, a forma que ela fala demonstra que ela é gananciosa. A forma que ela vive demonstra que ela é gananciosa, e isso fica evidente. E nenhum filho de Deus manifesta isso se ele estiver firmado, ousado na sua vida de fé. Agora, se ele estiver passivo, o que é estar passivo na vida de fé? É não ir com ousadia no seu relacionamento com Deus. É não entrar com ousadia em fé na suficiência da obra de Cristo Jesus, crendo Cristo já fez uma obra completa, está consumada, eu já recebi uma nova vida e eu vou viver por meio dessa nova vida e vou perseverar, porque fé e perseverança têm tudo a ver, elas andam juntas. Não tem como nós dissociarmos fé e perseverança. A fé ela precisa ser uma fé perseverante, precisamos perseverar em crer todos os dias da nossa vida. E quando nós deixamos de crer todos os dias da nossa vida, entramos nessa passividade. E ao entrarmos nessa passividade, nós abrimos uma porta para a influência das trevas. E como que as trevas nos influenciam? Através de ideias, de argumentos, de formas de se pensar. Eu dei o exemplo aqui da ganância, por exemplo. Amados, a forma de pensar de Deus é o Senhor prover ricamente todas as coisas para nós. Ele é aquele que nos sustenta. Nós não precisamos correr atrás do dinheiro. O que significa isso? Não precisamos e não devemos colocar o nosso coração no dinheiro. O nosso coração está em Deus e Ele vai nos direcionando, Ele vai colocando as coisas em ordem na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, e Ele vai provendo todas as coisas. Amados, nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem um ganho de dinheiro muito fácil. Né? Todo mundo quer, não, se eu tiver um pouquinho de dinheiro aqui, eu vou investir ali, esse dinheiro vai multiplicar, vai virar sei lá quantas vezes mais. As pessoas não querem mais trabalhar. O apóstolo Paulo falou isso quando ele escreveu para a igreja de Tessalônica, que cada um trabalhe com as suas próprias mãos, ganhe o seu salário e viva tranquilamente. Mas hoje em dia parece que as pessoas querem sempre um ganho fácil. E daí esse ganho fácil, os olhos, né? Você consegue perceber isso no olhar de uma pessoa. Parece que o olhar dela virou aquele símbolo de dinheiro, né? Ela só pensa naquilo. Amados, e tudo isso vai ficando evidente. E fica evidente por quê? Porque essa pessoa deixou de ter uma vida ousada em fé no Evangelho, em fé na suficiência de Cristo Jesus, em fé nas verdades da palavra. Deixou de crer que é Deus que abre portas, deixou de crer que é Deus quem traz o seu sustento, que é Deus quem o fortalece. E começou a acreditar na força do braço. Começou a acreditar na ideia que Satanás já iludiu todo mundo, e muitos crentes acabam entrando nessa ilusão do dinheiro fácil, do ganho fácil. Ah, amados, eu e você,
Nós precisamos ser ousados em nossa caminhada cristã. Assim como está escrito ali nos versículos 5 e 6, falando sobre a viúva, nós podemos trazer essa aplicação para qualquer pessoa. Se nós deixarmos de colocar a nossa esperança em Deus, se nós desistirmos de perseverar dia e noite em fé na suficiência de Cristo Jesus e começarmos a dar vazão para os prazeres da carne, para todo tipo de satisfação da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, aquilo que está lá em 1 João 2,16, se nós começarmos a dar atenção para isso, ainda que nós estejamos vivos, nós, na verdade, estamos mortos. Mortos espiritualmente. E não é essa vida que Deus tem para nós. E isso vai ficar claro se estamos vivos de fato em Deus ou se estamos mortos espiritualmente. As nossas obras vão manifestar se é uma vida que está afastada de Deus ou se é uma vida que está fundamentada em Deus. É o que nós lemos aqui nos versículos 24 e 25. Os pecados ficarão evidentes da mesma forma que as boas obras ficarão evidentes. E isso manifesta o estilo de vida que nós levamos no nosso interior. Se nós estamos de fato fundamentados em Deus, se manifestarão as boas obras. Agora, se nós estamos passivos em nossa caminhada com Deus, nós estamos dando abertura para todo tipo de influência, de ensino, de argumento, de estrutura mental, de formas de se viver das trevas, e aí nós começamos a manifestar uma vida de trevas, que manifesta o quê? As obras da carne. Que eu e você, amados, nós tenhamos como propósito da nossa vida sermos ousados em fé. E, amados, o inimigo vem de formas sutis, vem dando ideias que muitas vezes não parecem, mas não tem problema, mas que são atalhos, que não são as verdades de Deus para nós. Nós temos a verdade de Deus na sua palavra e nós podemos encontrar aqui nas Escrituras tudo o que nós precisamos. E além disso, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos direciona a algo, e é algo que nos faz, mexe conosco, mexe com as nossas estruturas, e aí nós temos que mudar alguma coisa, ou temos que esperar, ou temos que... é algo que mexe conosco. E aí muitas vezes nós não queremos aquilo, porque nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira. E daí, ao invés de nós sermos ousados em permanecer em fé naquilo que Deus está nos direcionando, nós aceitamos os atalhos que o inimigo vem sugerir na nossa mente, no nosso coração. Que eu e você não sejamos assim, amados. Que eu e você sejamos o tipo de pessoa que é firme em fé na suficiência de Cristo Jesus. Que nós sejamos aqueles em que as nossas boas obras ficarão evidentes a todos. E aquelas que ainda não estão evidentes não vão ficar ocultas, vão se revelar e todo mundo verá que nós estamos firmados em fé na suficiência de Cristo Jesus. Isso não é para nossa glória, amados, mas é para a glória de Deus. Quando um filho de Deus o representa aqui nessa terra de maneira santa, justa, reta, quando um filho de Deus vive ousadamente em fé na palavra de Deus, confiando nas verdades de Deus, praticando as verdades de Deus, o nome de Deus é glorificado. Amados, quando nós nos posicionamos de fato como embaixadores de Cristo Jesus, é o nome do nosso Deus que é glorificado. Nós precisamos nos posicionar, precisamos ser ousados, e eu quero encorajar você, seja ousado na sua caminhada com Deus. Não abra espaço para passividade, não fique indiferente diante das circunstâncias. E, amados, quando eu falo ficar indiferente aqui, muitas vezes não é simplesmente ter uma atitude física ou material, vou dizer assim, mas é não ficar indiferente, entendendo as coisas no reino do Espírito, se posicionando. Se você precisa fazer algo, faça. Se você entende que você precisa fazer algo, faça. Mas aqui é mais do que simplesmente ir e fazer alguma coisa, mas é ser ousado e não ficar indiferente na nossa caminhada, orando, tendo vida com Deus, intercedendo, clamando, confiando em Deus. Se Deus falou, vai cumprir.
Se está escrito, é a verdade, eu vou me sujeitar a essa verdade. É esse tipo de vida, amados, ousada, que nada tem a ver com a passividade. É esse tipo de vida que o Senhor espera de nós. Por quê? Porque Ele já nos deu esse espírito ousado. Ele não nos deu um espírito de covardia. Ele já nos deu esse espírito ousado para nós vivermos as verdades de Deus, para colocarmos em prática as verdades de Deus. Se a palavra de Deus diz para nós perdoarmos, nós vamos perdoar. Não vamos ficar arrumando desculpas. Ah, mas o que fez foi muito grande. Ah, mas eu isso. Não, não vamos arrumar desculpas. Vamos perdoar e liberar perdão pronto. Se a palavra diz para nós não sermos gananciosos, não colocarmos o nosso coração no dinheiro, nós não vamos colocar o nosso coração no dinheiro. Nós vamos colocar o nosso coração em Deus. Essa é a verdade de Deus para nós. Se estamos enfrentando uma dificuldade financeira, vamos confiar em Deus, que abrirá as portas, que direcionará a nossa vida, nos sustentará, nos dará direção. Sabe, amados, é sobre isso. É sobre nós não nos rendermos a essa estrutura mental do mundo. E não precisa de muito para nos rendermos, é o que eu mencionei, amados. Só precisamos ser passivos em nossa caminhada de fé para nos amoldarmos ao estilo do mundo. Mas nós não seremos assim. Nós vamos avançar em fé, em ousadia, em confiança no nosso Deus e na palavra do nosso Deus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua exortação. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder, sejamos encorajados. Aqueles irmãos que têm de alguma forma se tornado passivos em sua caminhada cristã, Pai, eu oro para que eles recebam um ânimo novo hoje, que eles possam compreender que Cristo Jesus é suficiente, que a tua palavra é suficiente, que a sua palavra é o verdadeiro alimento, é o que nós precisamos. Aqueles que precisam de mudança, é o Senhor quem nos muda, quem nos transforma, que eles creiam nisso, Pai, em nome de Jesus, e se agarrem numa vida de intimidade contigo, confiando que enquanto eles leem a palavra, enquanto eles oram, o Senhor está agindo, o Senhor está atuando, o Senhor está transformando, o Senhor está mudando, o Senhor está abrindo portas. Ah, Pai, em nome de Jesus, que eu e os meus irmãos, nós sejamos ousados em nossa caminhada de fé, perseverando dia após dia em fé, na suficiência de Cristo Jesus e na suficiência da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.